Vamos agora a uma equação que não é difícil de ser deduzida, né? É claro que formalmente, né, ela deveria ser deduzida, ou pode ser deduzida a partir da equação de Euler, mas dá muito trabalho, na verdade, para fazer isso, né? Mas existem formas mais simples, onde você evoca o princípio da conservação da energia, né? Porque, na verdade, é isso que ela representa, né? É o análogo da conservação da energia mecânica no caso, né, de uma partícula, né? Ali falamos de energia mecânica, não é isso? Mas, de qualquer maneira, é uma equação que reflete, então, a conservação da energia. Vamos aqui só olhar, na verdade, alguns slides, né? Eu aqui tenho um fluido em movimento, é uma forma de deduzi-la, mas eu acho que não vale a pena a gente ir para dedução, né, da equação. De qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é para esta expressão aqui em vermelho e também aquela lá à direita em várias cores, né? Porque existem várias formas de você escrever, né, essa equação, né? Então, a primeira é P mais ρ vezes G vezes Y, né, mais ρ vezes V ao quadrado sobre 2 é igual a uma constante. Veja, os dois últimos termos, na verdade, né, a gente pode ver facilmente que corresponde à energia potencial, né, e o outro corresponde à energia cinética do fluido, né? Muito bem. Então, se eu tenho um fluido que sobe, por exemplo, digamos que esse tubo, né, tem uma curva e ele sobe. É claro que a gente espera que a velocidade lá em cima seja menor do que a velocidade embaixo, né, por conta da conservação da energia, né? Então, mas a gente vai fazer algumas aplicações, né, tais que a gente considera sempre a mesma altura, né? Esse Y que está aqui, na verdade, a gente deve sempre levar em conta, né, o movimento de um fluido e consideramos aqui uma linha de corrente, na verdade, né? São os vários pontos ao longo de uma linha de corrente. De qualquer maneira, é isso. Agora, o que a gente infere a partir daqui, vamos fazer, por exemplo, y igual a zero. É fácil perceber aqui, nos pontos, e é isso que é interessante, né, onde a velocidade do fluido é muito grande, a pressão não é tão grande, porque a pressão mais ρ vezes V ao quadrado sobre 2 é constante, né, ao longo do movimento. Então, nos pontos onde a velocidade é pequena, a pressão é grande. Nos pontos onde a pressão é grande, a velocidade é pequena, né? E isso a gente pode verificar, né? Temos aqui formas de verificar isso, o Cláudio vai fazer isso, mas eu tenho aqui as fórmulas, as expressões, se o aluno quiser recorrer a elas, né? E o Cláudio, então, vai fazer outras aplicações na segunda aula, né? A força de sustentação de um avião, tubo de Pitot e assim por diante. De forma que o nosso interesse aqui é realmente na equação de Bernoulli e, claro, essa equação expressa, né, a conservação da energia quando um fluido se movimenta, né? Então vamos aí às demonstrações desse fato. Ok, vamos começar aqui com esse tubo, chamado tubo de Venturi. Então eu tenho o aquário com água, uma bomba. Então essa bomba vai jogar água por aqui, vai passar por esse tubo e vai retornar aqui para o aquário. Agora, claro, aqui a gente já sabe que a velocidade aqui é bem menor, né? Sim, nós 3 já vimos vezes maior, na verdade, né? exatamente. Essa velocidade é bem maior. Né? Bem maior, por causa do 3 estrangulamento. vezes maior. Exatamente.
E aqui eu tenho dois tubos abertos, um no ponto estreito e o outro no ponto mais largo. Isso aqui é para a gente poder medir a pressão da água nesses dois pontos. Então vamos ligar aqui a bomba. Então a gente vai fazer o líquido circular, logicamente vamos ter que tirar todas as bolhas, né, de ar que eventualmente estão no tubo. Então, praticamente todas as bolhas. Aqui tem uma bolhazinha aqui. Pronto, praticamente entrou em regime, né? Não temos bolha nenhuma. Então a água passa por aqui, passa pelo estrangulamento e volta aqui pro aquário, né? Então dá para observar claramente, né, que essa coluna de água é maior do que essa coluna de água aqui. Uhum. Isso quer dizer que a pressão do líquido nesse ponto ele é menor do que a pressão do líquido no ponto mais largo do vidro, né? Então é uma maneira de verificar a equação de Bernoulli explicitamente, né? Você pode medir, né, no caso, qual Porque é a pressão. aqui a velocidade é maior, então a pressão é menor. Exatamente. Né? Essa é a ideia, né? E se você quiser medir a vazão, né, basta pegar um outro recipiente, por exemplo, né, e medir em quanto tempo ele enche o copo, por exemplo, né? Posso medir a vazão até. Né? Ah, tá. Sabe Maneira fácil de medir, né? Exatamente. Tá. E aqui a diferença de pressão. Então isso aqui é chamado tubo de Venturi, né, que é usado, inclusive, dado a diferença de pressão, você pode medir a velocidade e determinar a vazão. Né? Porque medir a diferença de pressão é mais fácil, né? Exatamente. Então é possível Mas medir. a velocidade é difícil, não precisaria colocar. Aí fica meio complicado. Muito bom, muito interessante. E aqui algumas experiências de demonstração, né, envolvendo a velocidade do fluido em torno de uma bolinha, por exemplo. Uhum. Então, por exemplo, se eu pegar uma bolinha de ping-pong e colocar embaixo do fluxo de água, você veja que a bolinha fica presa nesse fluxo. É que a água, ela passa em volta da bolinha e tem uma certa velocidade, uma velocidade maior, né, do que a água que está do lado de fora, que está parada, né, praticamente. E ela pode passar com velocidades diferentes numa face e na outra, não é isso? Nesse caso, a velocidade é praticamente igual em todas as faces, então ele fica presa, né, quer dizer, a pressão mais baixa aonde o fluido tem maior velocidade. E aqui uma outra bolinha de isopor, ela está presa numa linha, né? Então está aqui. Então eu posso prender a bolinha, a bolinha de isopor aqui. Ela fica presa e a bolinha de ping-pong também. Então essa é uma demonstração simples, né? Do efeito da velocidade do fluido e a pressão. Bom, agora vamos para outra experiência e vamos desmontar esse kit, né? Então vamos agora para essa outra experiência. Bom, agora vamos para uma outra demonstração, análoga à da água, só que agora vamos usar o ar em movimento. E para isso a gente vai usar um secador de cabelo só para soprar o ar, né? Não vou usar ar quente, nada disso. Então um suporte aqui para manter o secador, né, com um jato de ar para cima e uma bola de isopor. Quer dizer, você coloca um fluido em movimento, não um fluido em movimento. Exatamente. Isso, né? Seria o caso daquela bolinha caindo na glicerina, só que agora é o fluido que está em movimento. Né?
O Cláudio, é bem interessante essa experiência, né? Mas é curioso, porque você vê a bola dançando um pouco, né? Sim. Logo, não é? Ela está experimentando a ação de forças, né? Uhum. Então, tanto essa dança da bolinha, né, quanto no caso anterior, né, Da água. que você prendia praticamente aquela bolinha preta, né? Uhum. Nós estamos aqui observando, na verdade, uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco um pouco melhor, né, para a gente explicar isso, né? É que quando você tem diferenças de pressão por alguma razão, né, aqui é porque o fluido passa com uma certa velocidade numa parte dela, né, a outra com velocidade menor, né? Então, por conta disso, da diferença ou de diferenças de pressões, né, surgem forças. Sim. Na verdade, esse efeito aqui é bonito, né, mas ele é um pouco mais complicado de ser explicado, porque nós estamos falando de forças, né, forças que resultam da diferença de pressão. Então, nós vamos agora, depois, para uma demonstração, onde a gente vai discutir isso um pouco melhor, né? Porque a gente acabou não discutindo isso, né? Mas, de qualquer maneira, nessas duas experiências, né, o que a gente, de fato, está observando é o efeito de diferenças de pressão, né, que resulta em forças, e a bola começa a dançar um pouco, né? Então, um pouco de cuidado, porque o efeito é realmente um pouco sutil. Mas a gente vai explicar tudo isso naquele exemplo lá, que é melhor do que esses aqui, né? Okay. Fica muito mais claro naquele exemplo lá, né?